Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vanessa Cruz, vamos ao Jornal das 6. E vamos começar com as presidenciais. Depois de Luís Marques Mendes ter revelado a lista de clientes da empresa familiar, Miguel Poiares Maduro, que faz parte da candidatura, desafia os restantes candidatos a Belém a exercerem a mesma transparência. O antigo ministro e também membro da Comissão Política de Marques Mendes vai mais longe e direciona esse apelo diretamente a Coutinho Figueiredo e a Gouveia Melo. O Dr. Coutinho Figueiredo foi confrontado com isso, teve a oportunidade de questionar o Dr. Luís Marques Mendes e não o quis fazer durante o debate. E ontem ouvimos, por exemplo, o Sr. ex-almirante fazer também o mesmo tipo de insinuações e eu espero que pelo menos o Sr. almirante, que vai debater o Dr. Luís Marques Mendes dentro de poucos dias, nesse debate, concretize que insinuações, que suspeitas, que dúvidas tem. Miguel Poiares Maduro pede ainda que os candidatos que têm vindo a fazer uma campanha recheada de insinuações sem concretizem nos próximos debates com Marques Mendes. Uma coisa que não podemos aceitar na política é andar-se a fazer meras insinuações, a tirar pedras e depois esconder a mão e dizer que não se sabe nada, que não se sabe bem, mas eu não sei, deve-se revelar qualquer coisa, sem concretizar minimamente. Isso é inaceitável e eu devo dizer que candidatos que estão a fazer campanha desse tipo, a única coisa que revelam é que não têm condições para ser Presidente da República. Ouvíamos aqui Miguel Poiares Maduro em representação da candidatura de Luís Marques Mendes no final de uma reunião da Comissão Política esta tarde. Já vamos mais à frente olhar para a lista das 22 empresas. E o representante da candidatura de Gouveia e Melo, Francisco Rodrigues dos Santos, esteve há pouco no programa da Rádio Observador A Caminho de Belém. Diz que o que Marques Mendes divulgou pode não ser o suficiente. Sublinha que é preciso perceber ainda se há casos de conflitos de interesses. O que nós queremos saber, no caso do Luís Marques Mendes, que é o candidato a Presidente da República, é se, no quadro dos clientes que tem, das atividades que desenvolveu durante muito tempo como consultor de uma sociedade de advogados, vá-se lá saber o que isso é se no futuro não teríamos um Presidente da República que esteve envolvido em tráfico de interesses, ou se existem alguns clientes que devem ser registados ao nível das incompatibilidades e conflitos de interesses no quadro das atribuições a que ele se propõe como Presidente da República. O antigo líder do CDS, que é apoiante de Gouveia Melo, não respondeu se o almirante deverá exercer a mesma transparência que Marques Mendes. E olhando para a lista, há contratos de empresas familiares de Marques Mendes que dizem respeito a serviços de consultoria, também comentário e participação em conferências. Da Simpor, Tabaqueira, McDonald's, Marques Mendes participou em conferências destas empresas. O contrato de comentário era com a SIC. Depois, consta, por exemplo, nesta lista, a construtora de Famalicão, Alberto Couto Alves, que gerou uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. O Observador noticiou que o ex-líder do PSD terá recebido 360 mil euros desta construtora, sem firmar qualquer contrato ou prestar efetivamente um serviço. É pelo menos isso que está plasmado na tal denúncia. Entretanto, esta tarde, o Ministério Público decidiu não abrir uma investigação por considerar que o caso não é suscetível de crime. O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, comentou este caso, considera que Luís Marques Mendes está agora a um passo à frente dos adversários, isto no que toca à transparência e à ética. Sendo que nos próximos dias essa lista vai ser avaliada à lupa. O que falta fazer é a segunda parte, que certamente os adversários vão fazer e também os jornalistas no escrutínio normal, que é verdade que o prometido é devido, aqui está, prometeu, divulgou, vamos ver se o prometido é de vidro, porque pode algumas vezes haver aqui depois algumas ligações que possam ou não ser problemáticas. Não sei. Numa primeira leitura da lista divulgada, o editor de política do Observador afirma que há coerência entre as áreas profissionais de Marques Mendes e as empresas para as quais trabalhou, mas sublinha que sem datas nem montantes correspondentes a cada entidade, o escrutínio não pode ser total. E ainda na corrida presidencial, Gouveia Melo questiona as sondagens mais recentes. Uma delas coloca o candidato em quinto lugar.
Da Intercampos para o canal Now, foi conhecida ontem essa sondagem. Aparece Gouveia Melo atrás de João Coutinho Figueiredo e de António José Seguro. O candidato põe em causa o profissionalismo destas sondagens. Acreditamos nas sondagens, que elas dão coisas de tal maneira diferentes que nos deixam na dúvida, ou olhamos para a amostra das sondagens e concluímos que há umas sondagens melhores que as outras, ou então começamos a acreditar que há efeitos que se querem atingir com as sondagens. Estas sondagens mais recentes dão André Ventura a vencer na primeira volta, Marcos Mendes em segundo, mas na segunda volta venceria o candidato apoiado por PSD e CDS. E ontem terminou o prazo para a apresentação das obrigatórias 7.500 assinaturas para a candidatura à presidência da República e foram admitidas 14 candidaturas pelo Tribunal Constitucional às eleições presidenciais. Ora, este prazo terminou ontem. Hoje já foram sorteados os nomes pela ordem como vão surgir no boletim de voto. Sim, e são 14 nomes que à partida aparecem no boletim de voto. São estes nomes: Ricardo Sousa, André Pestana, Jorge Pinto, Joana Amaral Dias, Manuel João Vieira, José Cardoso, Catarina Martins, João Coutinho Figueiredo, Humberto Correia, António José Seguro, Luís Marques Mendes, André Ventura, António Filipe e Henrique Gouveia Melo. Aparece em último no boletim de voto, onde os eleitores vão pôr a cruz no dia 18 de janeiro. E numa outra matéria, como era previsível, o Presidente da República vetou as alterações à Lei da Nacionalidade. Numa nota que foi publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa justifica com as normas que foram consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, depois da fiscalização preventiva que foi pedida por deputados do PS, ou seja, a Lei da Nacionalidade vai ser devolvida à Assembleia da República sem promulgação. Foi na segunda-feira que os juízes consideraram inconstitucionais 4 normas, entre elas a perda de nacionalidade por quem cometa crimes graves. E sobre a lei dos estrangeiros, o Governo anuncia, entretanto, que vai mudar a proposta. O diploma está para já em consulta pública até ao final deste mês. Depois disso, o Governo vai fazer alterações, é o que adianta o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, alterações antes de submeter de novo este diploma da lei de estrangeiros ao Parlamento. E no Parlamento foi dia de despedida de Mariana Mortágua. Deixa o lugar de deputada que ocupou durante 12 anos, até há bem pouco tempo era coordenadora do Bloco de Esquerda, sai com elogios do Presidente da Assembleia da República e de todas as bancadas, à exceção do Chega e do CDS. Mariana Mortágua protagonizou hoje a última intervenção no plenário e na despedida, Miguel Viterbo Dias deixou uma garantia e um desejo. Foi a líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, a dar o mote. Esta é a última oportunidade que nós temos para interagir neste Parlamento, com muita pena minha. Mariana Mortágua agradeceu e à pergunta retórica sobre se vai andar por aí, respondeu: As vozes que se ouvem daquele lado das bancadas são o maior elogio à minha intervenção neste Parlamento. E por isso, certamente poderão continuar a contar com o meu empenho e com a minha luta política. À homenagem associou-se depois José Pedro Aguiar Branco. É muito importante quando muitas vezes a lealdade parlamentar não é tão praticada quanto é devida. A senhora deputada Mariana Mortágua sempre teve um comportamento absolutamente leal. O Presidente do Parlamento deu tempo a todos os partidos e Hugo Soares fez uma distinção, mas deixou um elogio. Sabe até que considero e responsabilizo o Bloco de Esquerda e a senhora deputada por muitas das decisões que eu considero que prejudicaram o país e prejudicaram as portuguesas e os portugueses. Mas este é o momento de encontrarmos o nosso chão comum, dizer à senhora deputada que a senhora deputada foi sempre de grande lealdade no combate político. Já o PS, por Marina Gonçalves, discordou. Eu não partilho dessa reflexão do Sr. Deputado Hugo Soares. Algumas decisões foram aqui tomadas também com o Bloco de Esquerda foram fundamentais para a nossa vida coletiva e para os portugueses e a sua marca fica. Também o PCP lembrou os momentos de convergência e a Iniciativa Liberal desejou felicidades, apesar do oceano de diferenças. Na despedida, Mariana Mortágua acaba por deixar um desejo. Que todos os trabalhadores sejam reconhecidos como trabalhadores da Assembleia da República e que possam ter salários e carreiras que respeitem o trabalho e o contributo que dão. A ex-coordenadora do Bloco foi aplaudida de pé pelas bancadas da esquerda, pelos liberais e por alguns deputados do PSD. Em sentido inverso, o Chega criticou o momento. O que houve aqui hoje é uma alteração clara à ordem de trabalhos. Isto não estava na ordem de trabalhos. Pedro Pinto, que contou com o apoio de Paulo Núncio. Deputada Mariana Mortágua, não tenho nada de boa a dizer-lhe na sua despedida. Mariana Mortágua vai ser substituída por Fabián Figueiredo, depois de 12 anos como deputada. Até sempre, camarada. Muito obrigado.
A despedida de Mariana Mortágua. Entretanto, o Parlamento vai de férias. Os trabalhos retomam a 7 de janeiro. Vamos agora aos Estados Unidos. A administração Trump vai quebrar a lei, não vai divulgar todos os fecheiros do caso Epstein. Não vai divulgar hoje todos esses fecheiros. É uma notícia que está a marcar aqui também a atualidade. Falha o prazo estabelecido pelo Congresso. Numa entrevista à Fox News, o Procurador-Geral Adjunto norte-americano diz que esta sexta-feira só são tornados públicos alguns fecheiros. Os restantes serão divulgados pelas autoridades nas próximas semanas. A lei federal passou com uma maioria esmagadora na votação dos membros do Congresso. Tanto democratas como republicanos concordaram em passar a lei a bipartidária, obrigando a que todos os cerca de 300 documentos do caso Epstein fossem divulgados hoje, mas não vai acontecer. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 19 de dezembro. Um tiroteio esta tarde no mercado de Benfica, em Lisboa, ao que a Rádio Observador apurou junto da PSP. A ocorrência envolveu 10 indivíduos. Quando as autoridades chegaram ao local, os suspeitos já não estavam por lá. Foi por volta das 3 da tarde. A PSP identificou algumas das pessoas envolvidas, recolheu também invólucros de munições. Não há registro de feridos. A investigação está agora a cargo da PJ. O Instituto Superior Técnico confirma que o físico português Nuno Loureiro e Cláudio Valente estudaram juntos, ao mesmo tempo, na instituição de ensino superior. A polícia de Boston revelou esta madrugada que foi Cláudio Valente, de 48 anos, o autor do homicídio do físico português do MIT, Nuno Loureiro, e também autor do tiroteio da Universidade de Brown. Não se sabe qual a motivação deste homem, que acabou por pôr termo à própria vida, foi encontrado morto na última madrugada. A Bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com a CEMAP a ganhar mais de 20%, disparou 20%, depois de ter anunciado a venda da Cecil à Molan. Das 16 cotadas que integram o PSI, 13 acabaram por subir na sessão de hoje, 3 desceram, com este destaque para a CEMAP. Antes de passar à segunda fase do processo de privatização da TAP, a IAG, dona da British Airways e da Ibéria, considera problemático o Estado só querer vender uma participação minoritária. Defende que só com mais de 50% é que permitiria transformar a companhia aérea e aumentar as margens operacionais. São declarações à Bloomberg TV do responsável da área financeira e de sustentabilidade do grupo IAG. A TAP, que vai ser privatizada sem o handling e sem a empresa Catering Por, o resultado da venda vai reverter para o Estado e não para a TAP. É um anúncio feito hoje pelo Governo. E há um novo recorde das audiências da Rádio Observador, 211 mil ouvintes diários, um marco histórico, 6 anos depois de termos começado as emissões. É o que indica hoje o barème da Marktest. É isso mesmo, um número que alcançamos pela primeira vez desde o arranque da rádio, que nos deixa assim um sorriso rasgado nos lábios, não é? Pois é, e pela primeira vez a Rádio Observador ultrapassa a TSF a nível nacional em share, que é definido pelo tempo de escuta. Passamos de 2,4% para 2,9%, enquanto a TSF se mantém nos 2,7%. Na Grande Lisboa somos a quinta rádio mais ouvida, também são cada vez mais os ouvintes que nos escutam através da internet. São aqui alguns destaques destes dados das audiências. A culpa é dos ouvintes. Obrigado. Graças aos ouvintes. E Feliz Natal.